Capitães de Areia é um romance escrito por Jorge Amado que retrata a vida de um grupo de crianças marginalizadas em Salvador, conhecidas como os Capitães de Areia. A obra aborda questões sociais, como a pobreza, a violência, a falta de oportunidades e a exclusão social enfrentadas por esses jovens. Enredo e personagens principais. O enredo segue as aventuras e desventuras dos Capitães de Areia, liderados por Pedro Bala. Eles vivem nas ruas de Salvador, praticando pequenos delitos e enfrentando os desafios da vida marginalizada. Cada personagem possui características únicas, como Dora, a única menina do grupo, e Sem Pernas, um jovem que perdeu uma perna em um acidente. Mensagem da obra, Capitães de Areia, transmite uma mensagem de denúncia social, expondo as condições de vida desfavoráveis enfrentadas pelas crianças marginalizadas. Jorge Amado critica a sociedade que falha em proteger e oferecer oportunidades aos jovens mais vulneráveis, evidenciando a necessidade de empatia, compreensão e solidariedade. Narrativa e estilo literário. A narrativa de Capitães de Areia é marcada por uma linguagem coloquial, próxima do cotidiano dos personagens e da realidade social retratada. Jorge Amado utiliza recursos descritivos e diálogos autênticos para dar vida aos Capitães de Areia e aos ambientes da cidade de Salvador. O estilo literário de Jorge Amado é caracterizado pelo regionalismo, pelo tom realista e pela preocupação social. Pontos técnicos e literários. Alguns pontos técnicos e literários presentes em Capitães de Areia incluem a estrutura narrativa fragmentada, com capítulos dedicados a cada personagem, o uso de metáforas e símbolos para expressar os sentimentos e as realidades dos personagens, e a abordagem social crítica, que revela as desigualdades e injustiças da sociedade. Assuntos de literatura que mais caem nas provas. Ao estudar Capitães de Areia, para provas e vestibulares, é importante focar em temas como o regionalismo, o realismo social, a crítica social, a representação de personagens marginalizados, a linguagem coloquial, a estrutura narrativa e os recursos literários utilizados por Jorge Amado. Período literário. Capitães de Areia está inserido no contexto do romance regionalista brasileiro, que enfatiza a representação das peculiaridades regionais e das questões sociais do país. A obra também possui características do realismo social, pois aborda a realidade da vida marginalizada de crianças em uma grande cidade. Pontos importantes para estudo e possíveis pontos cobrados em provas e vestibulares. Contexto histórico e social. Capitães de Areia foi publicado em 1937, época marcada pela urbanização acelerada e pelo surgimento de grandes problemas sociais nas cidades brasileiras. A obra retrata a realidade das crianças marginalizadas em Salvador, expondo as condições de pobreza, violência e falta de oportunidades enfrentadas por elas. Caracterização dos personagens. Os personagens de Capitães de Areia possuem características distintas que os tornam memoráveis. Pedro Bala é o líder corajoso e carismático do grupo. Dora é a única menina, forte e determinada. Sem Pernas é um jovem que perdeu uma perna e se tornou um exemplo de superação. Outros personagens como o Professor, Gato e Pirulito também desempenham papéis significativos na narrativa. Crítica social. Jorge Amado faz uma crítica social contundente ao retratar a desigualdade, a exploração e a falta de oportunidades enfrentadas pelas crianças marginalizadas. Ele expõe as condições de vida precárias e a ausência de políticas sociais efetivas, destacando a necessidade de transformação social e de empatia com aqueles que vivem à margem da sociedade. Estilo literário e recursos linguísticos. O estilo literário de Jorge Amado em Capitães de Areia é caracterizado pelo realismo social. Ele utiliza uma linguagem coloquial e acessível, aproximando o leitor da realidade dos personagens e dos ambientes retratados. Além disso, o autor emprega recursos linguísticos como metáforas, símiles e ironia para enriquecer a narrativa e expressar sentimentos e ideias com maior impacto. Temas abordados. Capitães de Areia aborda diversos temas relevantes, como a infância marginalizada, a violência, a pobreza, a busca por liberdade e a solidariedade. A obra destaca as dificuldades enfrentadas pelas crianças que vivem nas ruas e evidencia a importância do apoio mútuo e da empatia para enfrentar esses desafios.
Ao estudar Capitães de Areia, para provas e vestibulares, é fundamental focar no contexto histórico e social da obra, na caracterização dos personagens, na crítica social presente no enredo, no estilo literário de Jorge Amado e nos temas abordados. Analisar a estrutura textual, interpretar os diálogos e identificar as figuras de linguagem utilizadas também auxiliará na compreensão da obra em um nível mais profundo. Recomendo fazer uma leitura atenta da obra, fazer anotações sobre os pontos importantes mencionados e relacioná-los aos aspectos exigidos nas provas e vestibulares. Assim, você estará preparado para uma análise completa e eficiente de Capitães de Areia. Desejo sucesso em seus estudos e provas.